Olá, que bom te ver aqui de novo. Lembrando que esse é o vídeo prático, então se você não viu ainda a teoria, aquele vídeo ali que a gente fala sobre a importância, né, da postura do alinhamento, onde eu trago algumas informações que são muito relevantes, volta lá, assiste o vídeo e depois vem aqui que eu vou passar para vocês a continuação do assunto, que é a prática. Aqui eu vou trazer alguns pontos, alguns tópicos, e a gente vai passar de ponto por ponto, trazendo aí o que você precisa fazer para ter uma postura melhor e um alinhamento, né, muito melhor na sua vida, nas atividades que você for fazer. E se sustentar, né? Convenhamos que a gente precisa ter essa sustentação e se manter ali alinhado com as atividades que a gente for fazer. Então, eu sou a Isadora Maria Cruz, para você que ainda não me conhece, sou fisioterapeuta integrativa e eu estou aqui para passar essas práticas, esses toques, esse exercício de alinhamento e correção postural. Vamos lá? Eu vou começar aqui nessa posição sentada com a cabeça, né? Então, como eu devo posicionar a minha cabeça? Muitas pessoas, principalmente hoje em dia, com o uso de smartphones, elas ficam muito tempo inclinadas com a cabeça e isso gera uma retificação cervical e isso pode gerar uma série de problemas no futuro, tá? Então, vou começar pela cabeça, porque sim, a gente precisa alinhar o nosso pescoço, a nossa cabeça. E como fazer isso, né? Qual que é a forma adequada de se manter essa postura? Eu vou virar aqui de lado para vocês verem melhor. Como eu devo encaixar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é levar minha cabeça para cima. Eu não posso deixar ela relaxada como se não existisse musculatura aqui no pescoço. Eu tenho que ativar essa musculatura. Então, para você ativar a sua cabeça, você pode colocar a sua mão aqui atrás e fazer uma força para empurrar a sua mão. Então, imagina que a minha cabeça está empurrando a minha mão para trás. Eu tenho que tentar fazer essa ativação dessa musculatura da cervical, né, para manter ela ativa, para manter ali ela encaixada e não deixar que o peso, né, sofra ali uma série de desgastes sobre a região cervical. Então, como sustentar? Né? Faz essa força de ativação para trás. Só que essa força, ela não é assim. Eu não posso erguer o meu queixo, eu tenho que empurrar para trás e manter o meu queixo sempre aqui, ó, reto, nessa linha horizontal. Então, imagina que o seu queixo ele tem que criar esse ângulo de 90 graus, né? O ângulo de 90 graus, ele é exatamente assim. O meu queixo, ele tem que criar esse ângulo, certo? Então, meu queixo alinhado ali, paralelo ao chão, e o meu pescoço alongado para cima, fazendo uma força de empurrar minha cabeça para trás e nunca para frente e nunca para baixo. Sempre queixo alinhado, paralelo ao solo, nessa visão, né, panorâmica horizontal e manter a minha cabeça ativada lá atrás. Essa musculatura ela existe e você precisa ativar essa musculatura de trás do pescoço, certo? Então, o primeiro toque é essa ativação da cervical. E a gente vai passar para o segundo ponto, que é a ativação da escápula. Bom, como fazer a ativação da escápula? Vou virar de lado de novo para mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo os meus ombros? Para eu manter eles alinhados, eles têm que dar continuidade com a minha orelha, com o meu pescoço e com a minha orelha. Então perceba que quando eu fico de lado, o meu ombro ele fica aqui, ó, reto, na mesma linha da minha orelha. Então ele não fica nem muito lá para trás, porque isso aqui também é muito forçado, nem muito lá para frente, caído, retraído, fechando a sua caixa torácica. Então, a gente vai fazer o quê? Para corrigir essa parte da cintura escapular. Eu vou abrir o meu peito, então abre bem o meu peito
encaixando os meus ombros lá para trás, fazendo uma força, como se eu estivesse fechando as escápulas, sabe? Então eu vou fechar bem as minhas escápulas. Eu vou tentar fazer aqui. Fecha bem as escápulas lá atrás, certo? E esse é o segundo ponto. Passamos então para a cervical, escápulas. A gente vai descer agora lá para a região da pelve e do quadril, certo? Então, eu vou me reposicionar aqui para mostrar para vocês essa região inferior. Então, vamos lá. Agora, vocês só vão ver essa região inferior. Eu vou tirar a blusa aqui para ficar mais fácil de ver. Essa região inferior da pelve, né? Para a gente terminar essa questão do alinhamento da postura, né? Na verdade, tem mais um ponto que é o ponto dos pés. Então, esse é o terceiro, tem o quarto ponto, que são os pés, que depois eu vou fazer em outro ângulo para vocês verem. Mas, basicamente, essa região, essa estrutura da pelve, ela também tem que se manter encaixada. Então, vamos lá. Aqui na nossa lombar, a gente tem uma curvatura que chama lordose. Ela tem que existir. Então, eu preciso ter essa curvatura. Eu não posso manter o meu quadril lá para frente e deixar a minha lombar reta. Isso se chama retificação, que é quando você retifica, deixar reta uma curvatura que deveria existir, que é a lordose. Então, o que eu preciso fazer para encaixar meu quadril? Eu preciso manter o encaixe de forma com que eu ative essa região do core, que é essa região do powerhouse abdominal, e mantenha a minha lordose, certo? Então, não é nem assim, nem muito assim. É o meio termo, certo? Ativando essa estrutura, musculatura profunda, e os multípedos, que é essa musculatura estabilizadora da região lombar. Então, eu vou manter ela reta, ativando toda essa estrutura de sustentação dessa região. Então, por isso que é importante a gente fazer o fortalecimento do core, do powerhouse, para que a gente mantenha esse encaixe dessa estrutura do lombar, da lombar e da pelve, certo? Então, ela não pode nem estar muito para trás, nem muito para frente. Ela tem que estar alinhada ali com o restante da coluna, né? Então, a gente precisa ter cuidado com esse alinhamento da pelve. Uma outra coisa também é a região torácica, né? Muitas vezes quando a gente vai alinhar essa região, né, do peito, das escápulas, mantendo elas encaixadas, tem muitas pessoas que fazem o seguinte: elas estufam tanto o peito para frente que elas criam uma curvatura aqui na torácica que é desnecessária. Então, eu não posso fazer muito isso, nenhuma hiperlordose. Eu preciso fazer o quê? Encaixar a pelve, elevar e abrir o peito. E tem que ficar bem natural esse encaixe, tá vendo? Eu não posso fazer essa força para levar minha torácica lá na frente, fica até esquisito, ó. Eu que sou magra, fica até esquisito de mostrar para vocês. Então, assim, é importante eu mostrar assim, essa forma exagerada para vocês entenderem que tem que existir um equilíbrio. Então, não pode ser nem muito, nem pouco. A gente precisa encontrar o caminho do meio, encontrar esse alinhamento desde lá de cima até embaixo. E quando você faz esse alinhamento com a ativação dessa musculatura profunda que sustenta e eleva a coluna, o que acontece? Você tira todo o peso que você joga sobre a sua coluna e isto faz com que não tenha desgastes, não tenha lesões, hernia de disco e qualquer coisa que envolva ali as patologias da coluna. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho de prevenção para ativar essa sustentação e prevenir essas lesões aí que ocorrem com o decorrer do tempo por você não ativar, não alinhar e não se importar muito com a postura ou com o posicionamento que você está. Então, passamos por esses 3 pontos, agora a gente vai para o último ponto,
que é o posicionamento dos pés. Então vamos lá. O que eu preciso fazer para ativar os pés? Primeiro, a gente esquece que existem os nossos dedos. A gente precisa abrir os nossos dedos. Então imagina que os seus dedos eles estão espalmados no chão e você está sentindo todos eles tocando no chão, como se você fosse uma raiz firme. Então essa ideia de você posicionar os seus pés, distribuindo o seu peso por todo, né, ali a parte plantar, mas principalmente se a gente for analisar a anatomia do pé, a gente precisa distribuir o peso todo no calcanhar, na lateral do pé, né, que é essa região, nessa região de baixo, né, essa curvatura, bem essa linha, ó, aqui essa curvatura que envolve todos os dedos e os dedos todos espalmados no chão, certo? E essa curvatura de dentro, normalmente ela não apoia no chão. Ela precisa ter esse arco, que é o arco plantar, para favorecer a nossa anatomia dos pés. Então, eu não posso fazer isso aqui. Muita gente tem uma pisada, né, jogando todo o peso para dentro, que esmaga essa região aqui da curvatura plantar e isso desestrutura todo o seu joelho, seu quadril. Então a gente precisa distribuir o peso sempre nesse sentido, é nunca para dentro, é sempre lá para fora, mas não deixando de apoiar a parte de dentro, que é essa estrutura aqui do dedão, tá? Então toda essa faixa aqui, ó, do dedão, passa para a lateral e vai lá para o calcanhar e mantém a curvatura plantar. Então, essa é a posição dos pés que a gente tem que manter, jogando a força sempre para lateral, para fora, espalmando todos os dedos no chão, principalmente dedão, calcanhar, tá? Lembra dessa linha aqui, ó, essa linha na diagonal, do dedão até o calcanhar. Eu preciso sentir toda essa estrutura bem firme no chão, como se você realmente quisesse esmagar o chão, certo? Então, esse deveria ser o posicionamento dos pés, a distribuição do peso nos pés, para você manter ali os encaixes juntamente com o alinhamento pélvico, né, do quadril, mantendo essa estrutura sempre encaixada, né, mantendo a hiperlordose, como a gente falou, e descendo ali, né, subindo, na verdade, para a região do peitoral, dos encaixes ali do ombro, mantendo eles alinhados, encaixados, e a cervical, né, que a gente termina, né, a gente está subindo agora, a gente subiu da cabeça até os pés. Agora a gente está subindo lá dos pés, da lombar, abrindo o peitoral, encaixando as escápulas e elevando a cervical, mantendo o queixo sempre 90 graus, alinhadinho, fazendo essa força de empurrar o pescoço lá para trás, ativando a musculatura paravertebral da coluna, tá? Então, aqui eu estou passando para vocês como fazer todos esses encaixes que devem ser feitos, seja na posição em pé, ou sentada, ou deitada, você vai fazer da mesma forma. Mas agora eu vou passar alguns tópicos aí para vocês de como fazer essa postura em cada uma dessas posições de forma bem rápida, só relembrando o que a gente precisa fazer. Então, é um resumão com duas posições diferentes, em pé e sentado. Vamos lá. Bom, na posição em pé, o que eu preciso encaixar? Primeiramente, começando pelos pés, que vão estar em contato com o chão. Eu preciso manter eles firmes no chão, com os meus dedos espalmados, todos eles sentindo esse contato e sustentando o peso, distribuindo o peso desde o dedão até o calcanhar lá atrás, mantendo essa curvatura do arco plantar íntegra. Você não pode jogar o seu peso lá para dentro, sempre para fora, distribuindo o peso lá nos dedos, desde lá do dedão até o dedinho, passando lá pelo calcanhar, mantendo o pé firme no chão, como se você fosse uma raiz e estivesse lá enraizado, firme no chão. Qualquer pessoa que vier para te empurrar,
querer te desestabilizar, você não vai cair porque você está firme, conectado com o chão. O segundo ponto é o quadril. O meu quadril precisa estar encaixado. De que forma? Ele não pode estar nem muito para frente, criando uma retificação lombar, nem muito para trás, criando uma hiperlordose. Eu preciso encontrar o equilíbrio. Então, eu preciso manter a minha lordose lombar de forma que eu encaixe o meu quadril, ele esteja lá reto, alinhado, com essa estrutura do abdômen, do powerhouse, do core ativada, sustentando e não deixando o peso cair lá para baixo. Então, pés, quadril, subimos para o peito, peito sempre aberto, toma cuidado para não abrir demais e acabar mexendo lá na torácica. Então, mantenha as minhas costelas encaixadas e fechadas com o peito aberto. E aí eu encaixo o meu ombro lá para trás e sustento a articulação dos ombros, dos braços encaixados. Nada de deixar o ombro caído para frente. Isso traz uma série de problemas na articulação, não só do ombro, mas também da coluna vertebral, principalmente. E aí a gente finaliza essa postura ativando a musculatura do pescoço, como se eu estivesse fazendo uma força de levar ele para trás, empurrar lá a minha mão para trás, força de sustentação, e imagina que tem um fio puxando a minha cabeça lá para cima. Então, a gente vai fazer tudo isso para manter essa postura e seu alinhamento. Desde lá dos pés, bem firmes no chão, sobe, quadril encaixado, reto, alinhado, costelas fechadinhas lá, encaixadas, abdômen contraído, força para sustentar, encaixa as minhas escápulas lá atrás, fechando bem elas com o peito aberto e empurra lá minha cervical para trás e para cima. Cresce na vida. E é isso, na posição em pé e na posição sentada seria a mesma coisa. Tudo isso, a única coisa é que ao invés da gente jogar o peso lá para os pés, obviamente a gente vai sentar e manter os pés lá conectados no chão, mas a gente vai jogar o peso, no caso, quando a gente está sentado, vai ser lá no meu isquio, que é esse ossinho aqui do bumbum. Então eu vou sentir esses ossinhos aqui do bumbum e eu vou distribuir o meu peso um para cada lado. Nunca se senta sentando em cima do copo, que é o final da coluna, esse ossinho que a gente tem aqui bem no meio. A gente não pode jogar o peso nessa estrutura, a gente tem que sempre distribuir os pesos de um isquio para outro. Afinal, o glúteo está aí para alguma coisa. E eu posso dizer que eles são as almofadinhas para sustentar e distribuir os pesos da sua coluna. Então, fica a dica, essas são aí alguns toques, né, para você alinhar e corrigir a sua postura sentada e em pé. Espero que vocês tenham gostado e que essa informação te ajude aí a alinhar e corrigir a sua postura da melhor forma.